Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Muita alegria que nós estamos hoje, mais um domingo, cultuando a Deus. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança, para que nós possamos, mais uma vez, aprender com aquele que é perfeito. Apesar das nossas imperfeições, apesar de todas as nossas dificuldades, nós servimos a um Deus perfeito. Nós pertencemos a um trabalho, a uma obra perfeita. E isso é o que nos motiva, isso é o que nos alegra. Se nós pegarmos a nossa Bíblia e folhear e procurar homens perfeitos, procurar alguém que não teve erros, que não passou dificuldades, encontraremos Jesus. Fora ele, todos os outros grandes homens que estão na Bíblia também passaram por dificuldades. Eram homens, assim como nós. Davi passou por dificuldades, problemas familiares, mas ainda assim agradou a Deus. Moisés viu o mar se abrir, Moisés testemunhou a retirada de um povo, ainda assim teve suas dificuldades, em meio a uma raiva, a um momento, ele também teve a sua dificuldade. E tantos outros homens que nós pegarmos na Bíblia, também passaram dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades. Eu não sou perfeito. E ainda assim, o perfeito me amou. Todos nós estamos aqui porque de alguma forma Deus alcançou a sua vida em meio à situação que nós temos a contemplar que nós não somos perfeitos. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa afirmação. Porque se estaríamos preenchidos, como mesmo na abertura o pastor disse, o que estaríamos fazendo aqui? Se nós não precisássemos de uma correção, se nós não precisássemos ouvir a verdade, o que estaríamos fazendo aqui? Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, irmãos, no livro de Tiago, no finalzinho da Bíblia, Epístola de Tiago. No capítulo 5, nós vamos ler um pouco a respeito acerca de um homem que também não foi perfeito, mas que teve a sua vida nas mãos de Deus, mesmo não sendo perfeito, para uma obra perfeita. Em Tiago, capítulo 5, vamos ler 2 versículos, versículo 17 e 18. Se todos encontraram este capítulo e versículo, posso ouvir um amém? Amém. Aproveito também para saudar quem está nos assistindo pela transmissão, que Deus possa estar também presente em todos os lugares. Vou ler esses 2 versículos. Eu vou ler em 2 versões. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Eu vou ler na NVI também. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu creio que há 2 ou 3 semanas atrás, nós tivemos aqui uma ministração sobre Elias, que foi
um líder de profetas, no momento onde a terra passava, onde o pessoal passava uma grande dificuldade. E agora nós estamos vendo aqui Tiago falar. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 45 a 65 depois da morte de Cristo. Então nós estamos vendo aqui uma afirmação de que Elias, ele era humano como nós. O que quer dizer humano? Ele tinha os mesmos problemas que eu, que você possa ter. Eles tinham as mesmas dificuldades, passava por desafios, passava por situações em que para ele também era difícil. Provavelmente passou por estresse, provavelmente passou por muito nervoso, depressão, vamos falar um pouco mais adiante. Mas quando a gente vai primeiro conhecer quem é que foi este homem de Deus imperfeito, Elias, a Bíblia não tem muita menção sobre a família dele. A Bíblia enfatizou mais a pessoa do Elias. Ele era de uma família tesbita, morava em Gileade. O nome dele significa Jeová é Deus. E ele era um grande homem de Deus. E o que ele fez? Ressuscitou mortos, multiplicou comida, fez cair fogo do céu. E ele sendo um homem, como nós acabamos de ler, um homem como a gente, humano como nós. Mas como um homem humano como nós pode viver essas situações? Qual a fórmula? O que acontecia com Elias? O que acontecia com esses homens da Bíblia? Podemos também citar outros aqui, para que eles pudessem viver este sobrenatural. Elias fez um desafio onde vários outros profetas o desafiaram e ele ganhou. E o nome de Deus foi glorificado. Elias, em meio a tantas e tantas dificuldades, ele triunfava com o nome do Senhor. Mas em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, sendo humano, como conseguir a vitória? Está aqui um grande desafio para nós nessa noite. Está aqui uma pergunta que ao longo dessa semana, conversando com o pastor, me tirou da minha tranquilidade. Como ser perfeito, como fazer esta obra perfeita, sendo eu imperfeito? Será que Deus sabe que eu sou imperfeito? Será que Deus entende as minhas imperfeições? Será que Deus está pronto para ouvir sobre as minhas imperfeições? Eu não sei se você já fez essa pergunta para si mesmo. Eu não sei se você já conversou com o espelho falando sobre esse assunto. O que eu preciso para obter vitória, Senhor? Eu sou imperfeito. Eu tenho tantos problemas. E nós estamos vendo aqui um homem que viu todas essas maravilhas acontecer. E agora, nós sabendo que ele tinha os mesmos sentimentos que nós, que ele era um homem como a gente, cheio de limitações, fraqueza, suscetível a problemas, a crises, dificuldade, e ainda assim poderia ficar zangado, poderia ficar estressado. E ele viu todas essas maravilhas acontecer na vida dele. Pois é, esse sentimento, mesmo assim, Deus decidiu usá-lo. Mesmo com todas essas dificuldades, irmão Jefferson, mesmo com tudo isso, Henrique, Deus decidiu usar alguém imperfeito para fazer uma obra perfeita. Deus usa a nossa vida do jeito que Ele faz, a forma dEle. E muitas vezes nós nos martirizamos, cobrando de nós e às vezes até do outro uma perfeição que de fato nós não temos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos essas pessoas e talvez queremos nos identificar com ela, mas nós esquecemos que elas também eram pessoas humanas. Talvez você gostaria de ser como Davi na hora que ele derrubou Golias, mas e quando ele cometeu adultério? Será que nós olhamos esses homens quando as coisas
como humano que eles fizeram, que também está evidenciado na Bíblia, será que nós queremos ser essa pessoa? Quando nós olhamos Moisés, poxa, que legal deveria ser na hora que aquele mar vermelho abriu, mas será que você queria ser Moisés na hora que ele matou um soldado egípcio e teve que correr fugido? Ele era humano. Então, muitas vezes nós nos martirizamos querendo ser perfeito, nós olhamos para algumas pessoas achando que elas também são perfeitas e cobramos a nós mesmos e cobramos quem está do nosso lado. Este não é um trabalho de Deus, este é um trabalho que o inimigo passa para nós, querendo impor a você uma perfeição, dizer que você pode, você deve, e que você tem toda a capacidade de fazer tudo. Jesus, em Mateus 4, também ele foi tentado sobre essas situações, dizendo que ele podia, dizendo que ele deveria, dizendo que ele estava livre para fazer todas aquelas situações. Mas quando nós entendemos que nós somos limitados, que nós somos, de fato, não perfeitos, nós entendemos que nós precisamos buscar aquilo que é perfeito. É isso que vai fazer a gente começar a nossa caminhada em busca dessa perfeição, em busca de Cristo. Se nós não entendermos este início, dificilmente nós vamos entender que é necessário que nós olhe para a cruz. É necessário que nós entendamos que Cristo precisa ser o nosso alvo, que Cristo precisa ser o nosso objetivo. Porque enquanto nós não entendermos que somos imperfeitos, não entendemos que tem coisas que para mim não dá, tem coisas que eu não consigo, só Deus. Tem coisas que por mais que eu busque, por mais que eu me especialize, vai haver coisas que para mim não dá, Fábio. Porque em alguns pontos da minha vida eu sou limitado. Eu consigo andar bem até um certo ponto. Da outra ponta eu preciso do Diego me ajudar, eu preciso do Keller, eu preciso do Edson. Eu não consigo. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender a obra do Senhor. A nossa vida ela tem que partir deste princípio. E quando nós vimos que este homem, Elias, sendo ser humano, como ele orava? Qual era a forma que Elias, que todos esses homens que eu comentei aqui, qual será a diferença? Por que eles viram este sobrenatural acontecer diante dos olhos dele? Nós acabamos de ler aqui que Elias fez uma oração. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que ele orou para que não chovesse. Eu não sei se você já orou para algo sobrenatural. Muitas vezes nós oramos para aquilo que o meu olho e a minha mente possa imaginar. Muitas vezes as minhas orações são para aquilo o que eu acho que eu consigo. Se eu penso que tal coisa possa acontecer na minha vida, eu oro. Se eu vejo que aquele caminho é bom para minha filha, eu também oro. Se eu vejo que aquele emprego é bom para mim, eu oro. Primeira pergunta da noite, você já orou para algo que você não entende, que você pensa, que você não consegue, mas que somente Deus pode fazer? Como que você vai orar para que 3 anos não chova? Que oração é essa que Elias faz? Como é que eu vou pedir a isso algo que é sobrenatural a Deus? Será que não vivemos o sobrenatural porque só pedimos coisas naturais? Será que o que a gente pede é algo que de fato Deus já colocou à sua disposição? Como tem sido a sua oração? Será que a gente está subestimando Deus? Eu acho que isso Deus não pode, Felipe. Eu acho que essa situação, eu acho que não dá. E nós acabamos de ler 2 versículos que vai
destravar aqui, que destravou em mim um entendimento que a minha oração, ela precisa ser à vontade daquele que é o verdadeiro, daquele que é o perfeito. Como é que eu vou alcançar algo na minha vida pedindo algo que os meus olhos possam ver? Elias, um homem suscetível a tantos erros, a tantas situações, ele agora, de repente, vai pedir algo num momento da sua maior dificuldade, que pode virar o seu melhor testemunho. Talvez as nossas maiores dificuldades, as nossas tempestades, o que nós passamos, isso na mão de Deus pode virar o seu melhor testemunho. É este o sobrenatural, é essa vida a qual Deus vem propor para nós. Não porque somos merecedores, nem tampouco perfeito, mas porque Ele é perfeito. E quando Elias entende essa situação e começa a viver dessa forma, ele começa a ver os resultados acontecer na vida dele. Cai o fogo do céu, ele vira o líder dos profetas, as coisas sobrenaturais começam a acontecer diante dos olhos de Elias. E mesmo assim, ele tinha dificuldades? Tinha. Ele era humano. Mesmo assim, ele continuava pedindo aquilo que os olhos dele não podiam contemplar. Talvez, como que a mente de Elias, vamos parafrasear aqui, como que uma mente eu vou orar para que Deus feche a torneira aí e não chova? Como é que você pode pedir algo a Deus que você não entende? Está aí o grande desafio. Pedir o que você talvez não entenda. Aquilo que para você é impossível, para Deus é possível. E quando nós entendemos isso, para que a gente não procure medir o tamanho das nossas dificuldades, a gente precisa falar com aquele que pode remover. Às vezes a gente está medindo o tamanho da montanha, e a gente não está orando para aquele que pode remover a montanha. E em vez de carregar o mundo nos ombros, fale com quem criou o mundo. Em vez de a gente carregar esses problemas e todas essas situações, vamos conversar com aquele que pode resolver o problema. E estamos carregando situações, estamos carregando problemas, e não levando aquele que pode resolver os nossos problemas. Essa chuva, toda essa situação, Elias não podia. Será que nossa vida talvez não está sendo comparada a um navio com uma âncora carregada lá no fundo do mar, onde vai arrastando, e a gente vai com aquele peso, e muitas vezes a gente pensa que está progredindo, mas talvez não seria destravar essa âncora, e nós iríamos muito mais, e nós às vezes nos contentamos com aquele pouquinho, que nós andamos carregando um peso que na mão daquele que pode resolver. E a pergunta desta noite, nós estamos levando essa situação àquele que pode remover a montanha, ou estamos querendo desviar, pular essa montanha? Como está a nossa vida espiritual? Nós estamos vendo aqui Elias levando a Deus um problema que, ao meu ver, é um problema, não existe, não tem como Elias resolver. Deus pode. Eu não sei o problema que está no seu coração, não sei a dor, eu não sei o que você tem pedido a Deus. O que eu sei é que Deus pode. Se Deus pôde abrir o mar, se Deus pôde fazer parar de chover, este mesmo Deus que Elias orou, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Não mudou. Não mudou, é o mesmo. E quando nós entendemos isso, agora a gente vai praticar. Elias praticando. E tantos outros nomes que a gente vai caminhar pela Bíblia, a gente vai ver que passou pessoas na árvore genealógica de Jesus, aonde não tinha cabimento nenhum aquela pessoa estar ali.
Como que Raabe vai estar em tal lugar se não for o que é perfeito? Como é que uma prostituta vai estar dentro? Olha a linha que Jesus vem vindo da linha de Judá, todos imperfeitos. E mesmo assim Deus esteve com todos. Não é pelo que nós somos, nem tampouco pelo que nós fazemos. É pela graça dele e pela perfeição dele. E muitas vezes nós não desfrutamos desta perfeição porque procuramos a perfeição em nós. Procuramos a perfeição no cônjuge, transferimos essa responsabilidade às vezes para os filhos. Muitas vezes também colocamos este peso no pastor, colocamos este peso na escola dominical. A gente vai transferindo essas imperfeições, procurando a perfeição. E nós só encontraremos a perfeição em Cristo Jesus. Porquanto não temos um corpo glorificado. Portanto, ainda nós estamos aqui nesta terra, passando por tantas e tantas dificuldades. Ainda não temos este corpo glorificado. Estamos caminhando. A obra é perfeita. O caminho é este. Mas é necessário que nós entendamos que somos imperfeitos e que precisamos desta direção. E a nossa oração, ela precisa mudar. A nossa oração precisa ser como desses homens. Mesmo Davi, com todas as dificuldades, se nós lermos o Salmo 51, nós vamos ver o quanto ele chorou, pedindo a Deus misericórdia. Não era pelo que ele fazia, mas sim a forma como ele se portava. Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que você passou, tudo que você passa, do seu desejo. Ele sabe de tudo. Talvez quem não sabe somos nós, presos num mundo onde queremos passar uma segurança para os nossos filhos, não está errado. Queremos passar uma segurança para os nossos familiares e amigos, também não está errado. Errado é nós não entender que nós não somos perfeitos. Estamos caminhando. Quantas vezes nós precisamos perdoar alguém, quantas vezes nós precisamos também dar a oportunidade de alguém vier até nós para pedir o perdão. Elias, passando por todas essas dificuldades, houve um momento em que ele também precisou se esconder. No primeiro livro de Reis, no capítulo 19, diz que existia uma mulher chamada Jezebel, a qual afrontou este homem. Então vamos lá, um homem que viu o fogo cair do céu, um homem que ressuscitou, um homem que fez tantas e tantas coisas. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, meus irmãos. Eu vou primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 8 e 9. Perdão, eu vou ler a partir do verso 1. Amém, irmãos? Primeiro livro de Reis, 19, verso 1. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: Me façam os deuses e outro tanto. Se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com a vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho
de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Verso 9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Para a gente contextualizar um pouquinho, este mesmo homem, com toda essa força que nós vimos, nós estamos vendo ele agora fugindo. Nós vamos ver ele correr agora. O homem que é o bam, agora pediu aqui em sua oração: me mata, não aguento. Nós vimos uma oração a qual ele pediu um sobrenatural e agora, nesta oração, não aguento. E nós vimos que tinha um problema com uma pessoa. Existem problemas, existem dificuldades que eu posso falar com o meu irmão Fábio e para ele ser fácil. Ele pode olhar para mim e falar: poxa, Edson, isso aí é muito fácil. Ou eu posso falar com o Diego e o Diego falar: isso aí é difícil. Ou com o meu amigo irmão André e falar: eu também acho que isso aí é difícil. Este termômetro de nós podermos falar isto é fácil ou isto é difícil, tudo tem a ver com a nossa imperfeição. O que é fácil para um pode ser difícil para o outro e vice-versa. Nós estamos vendo uma pessoa que teve uma dificuldade e precisou correr, Felipe. Precisou fugir, precisava sair daquela cena. Para ele, aquilo ali era difícil. Enfrentar 150 profetas não foi difícil. Enfrentar essa mulher, para ele era difícil. Eu não sei se você já enfrentou batalhas na sua vida, onde talvez outras pessoas possam falar assim para você: mas você está fazendo corpo mole. Isso aí eu acho que é frescura sua. Isso aí eu acho que não dá para contextualizar. Se não Deus para falar sobre as nossas vidas, sobre os nossos problemas. Quando isso aconteceu com Elias, Deus não abandonou Elias. Nós acabamos de ler que o anjo foi lá sustentar ele. Mas ele fugiu da missão, ele não estava fazendo o que Deus pediu. Ok, Deus entende a imperfeição de Elias. Deus entende a minha e a sua. Não é porque isso aconteceu que Deus já, Elias, então o Ari para você. Já, game over. Então eu vou chamar outro aqui que change para você. Não é assim que funciona com Deus. É assim na lei dos homens. Chegou no caixá, não deu? Para você não dá para vir mais, pode trocar. A lei dos homens é assim. A lei com Deus não é assim. E o problema é que nós, muitas vezes, misturamos essa situação e vivemos de forma, muitas vezes, frustrados. Passando por situações onde Deus está conosco. Aqui o anjo estava aqui, como sustentou, levou comida, tinha ali um churrasquinho, né, Rafa? Acabamos de ver, tinha um pãozinho ali, não sei se era uma esfirra, uma coxinha, não sei, né, mas tinha ali, Fábio. Deus não abandonou. Então, às vezes, muitas vezes,
nós abandonamos a caminhada com Deus porque nos sentimos fracos. Nos sentimos que para mim não dá. Quando na verdade Deus está ali contigo. Eu cuido de ti. Vem comigo. Ele não te abandona. Homens abandonam, Deus não abandona. E foi lá, e nessa caverna onde ele esteve, essa pergunta que no versículo 9, ele vem com uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ou seja, tinha um encontro ali, naquele lugar inusitado, Elaine. Tinha um encontro com Deus. Eu não sei se você já teve um encontro com Deus em lugares inusitados. Aonde você, passando por tantas dificuldades, você olhar e ver a mão de Deus. E ver o poder dele na sua vida. Como é bom quando nós entendemos isso. Elias começa agora a olhar para a imperfeição dele, para que ele possa entender o que é Deus na vida dele. E para que a gente possa caminhar na nossa jornada, é necessário que a gente faça essa reflexão. Onde quer que eu esteja, aonde quer que, qualquer que for o meu problema, Deus não vai me abandonar. Não vai me abandonar. Homens podem me abandonar, mas Deus vai estar comigo. Nós lemos aqui. E a oração que era fervorosa, nós acabamos de ler uma oração meia covarde, talvez, para os homens, meia covarde para os outros, mas uma oração sincera, uma oração com coração contrito, é essa oração que Deus não rejeita. Ele passando por essas dificuldades, agora sozinho, talvez não tinha nenhum tomodate aqui, a Bíblia não falou que alguém acompanhou ele ali na caverna. Estava sozinho. Ainda que todos possam te abandonar, ele não abandona. O perfeito não abandona. O que é verdadeiro vai estar contigo. E que nessa noite você possa sair daqui com essa certeza no teu coração. Que independente da luta, independente da imperfeição que você tem, que eu tenho, aquele que é perfeito, ele nunca vai te abandonar. Pode passar o tempo que for, 1 ano, 2 anos, né, neste processo, a Bíblia aqui não diz exatamente qual foi este tempo que Elias passou. Mas nós vimos que Deus estava lá. E às vezes nós passamos por um processo, uma tempestade grande. Turbulências vêm nas nossas vidas. E nós passamos por dificuldades. Mas que a nossa oração, ela seja a mais sincera. Se passamos por momentos difíceis, ore como Elias orou. Ó Senhor, se estamos passando por dificuldades, qual o problema em levar a dificuldade para aquele que possa resolver o problema? E que possamos todos os dias fazer isso. Elias recebeu uma comida aqui, ô Felipe, ele andou 40 dias, meu irmão. Que comida é essa? Que alimento é esse que te dá uma força sobrenatural em meio a um problema de dificuldade? Quem é que pode dar um fôlego desse, a não ser Cristo Jesus? Que alimento é esse? Como também o pastor falou na abertura, né, sobre o tempo. Nós vamos esperar mais quantos dias para buscar este alimento que está à nossa disposição? Olhando para o céu, fitando a Deus, olhando o exemplo de Cristo, que é o verdadeiro, que é o correto, a gente pode receber esse alimento. E sem olhar para a cruz, nós não vamos entender isso. O que segurava Cristo na cruz não era pregos. Ele não era Deus? 100% homem, 100% Deus? O que segurava Cristo ali naquela cruz? O amor. O amor por cada um de nós que está aqui. E o que fez
chegar a Elias essa situação? O amor de Deus. Ainda que estivesse somente você na terra, o amor de Deus seria o mesmo, a intensidade seria a mesma. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e Deus conhece a sua voz. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e Ele te chama pelo teu nome. Que Deus é esse? Que Deus é esse que muitas vezes subestimamos achando que a gente não vai pedir a Ele porque este problema é muito grande. Abraão mentiu sobre Sara, tantas outras situações. Jacó enganou seus pais. E eles estão na galeria da fé lá em Hebreus 11. Todos eles. Não foi pelas imperfeições, não foi pelas situações dele, mas porque eles permitiram que Deus pudesse usar as vidas deles. E você hoje, nesta noite, você crê que Deus pode te usar em meio às suas imperfeições? Você crê que Deus está contigo em meio talvez à caverna que você possa estar passando? Ou você acha que Deus não está lá? Davi era o menor de seus irmãos e se tornou rei. Ninguém perseguia Davi enquanto ele não foi alguma coisa. Talvez a nossa vida, quando a gente toma uma decisão, quando a gente se posiciona, principalmente com a nossa vida caminhada a Deus, muitas vezes as situações vão vir. Muitas vezes os problemas que você não tinha, que você nem imaginava ter, eles possam haver. Situações inusitadas que você sequer imaginou passar na vida, Davi passou. Talvez Elias, antes da situação dele, ele nunca imaginou que poderia passar essa situação. E eu me alerto e também vos alerto. Em nossa caminhada, podemos passar por situações, o que hoje ainda, Felipe, nós nem imaginamos. Mas, quando a nossa vida, quando a nossa oração está voltada com um coração contrito, com um coração fitado em Deus, nós vamos viver o sobrenatural. E quem não gostaria de ver um mar se abrir? Quem não gostaria de ver cair fogo do céu? E nós oramos por isso? Nós pedimos isso? Ou nós pedimos só o arroz com feijão? Como que nós estamos pedindo, irmãos? Essa semana eu conversei com um pastor e ele também me disse: como é que você tem orado? Você tem pedido aquilo que você pode imaginar? Ou você tem pedido para que Deus faça na sua vida o que Deus quer fazer? Como tem sido a sua oração? Será que nós temos medo do que Deus tem preparado para nós? Será que isso tira a gente um pouco do centro da nossa vontade, do nosso ponto de controle e de equilíbrio? Será que muitas vezes nós não oramos desta forma porque a gente vai precisar sair um pouco da nossa zona de conforto? Porque quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus vai fazer o sobrenatural em sua vida. E vai te levar para lugares aonde talvez você nem imagina. Eu não sei se você imaginou estar em Oyama. Eu não sei se um dia você imaginou estar aqui nessa igreja. E talvez você não imagina como vai ser daqui a uns 5 anos, caso Jesus não volte. Mas se você deixar a sua vida na mão daquele que pode mover até uma montanha, por que ele não vai nos ajudar? Isso é uma questão de fé. Abraão, quando recebe o seu chamado, ele ouve: sai de sua terra e de sua parentela e vai para um lugar aonde no meio do caminho nós vamos conversando. Será que a nossa zona de conforto permite que a gente faça isso? Ou nós nos acomodamos na nossa zona segura e, não, daqui eu não saio. Não, aqui para mim tá bom.
este serviço está legal, essa vida... Não mexe em nada, Deus. Tá bom, cheguei na minha plenitude. Como tem sido a nossa vida? Será que um chacoalhão vai fazer com que a gente saia dessa nossa área de conforto? Assim aconteceu com esses homens. Tomaram um chacoalhão e saíram da área de conforto e viveram o sobrenatural. E que nós possamos ter essa fé, essa força, para fazer como esses homens aqui fizeram, como Elias fez. A gente olha os apóstolos, Pedro, temperamental, volúvel, Tomé, duvidando de tudo, e Deus usou esses aí. O outro andava com um facão na cintura, cortou a orelha de um, inclusive, pessoa meia braba. E como é que Deus usou esses aí? Eu não sei se vocês já pararam para questionar, poxa, mas todos esses aí também Deus usou. Paulo, um perseguidor, matava cristão, e agora é um implantador de igreja. Não tem lógica, meus irmãos. Não, se a gente procurar uma razão lógica para as coisas de Deus, não tem essa razão lógica. Uns saíram do Peru, outros saíram de várias regiões do Brasil, e estamos aqui hoje falando de Deus, mas qual a lógica disso tudo? A gente vai se encontrando e vai caminhando e Deus vai fazendo. Qual a lógica se não for a perfeição de Deus? Porque se for pela nossa misericórdia, não haveria igreja, não haveria culto, não estaríamos aqui hoje pela nossa lógica. Mas graças a Deus nós não vivemos pela nossa lógica. Graças a Deus nós não vivemos pela nossa razão, nem tampouco queremos ser perfeito. Nós queremos seguir aquele que é perfeito, amém? Nós queremos seguir aquilo que sim, eu posso me alimentar e andar mais. Nós vimos aqui uma comida diferente aqui, meus irmãos. Um alimento que faz você virar um super-herói. Nós vimos aqui um homem que andou 40 dias, um homem que estava quase desfalecido, um homem que estava quase ali se entregando. Ele pegou só uma porçãozinha, Jefferson, foi 40. Imagina quando ele chegou lá na glória. Imagina quando nós chegarmos na glória, quando tivermos o nosso corpo glorificado, dores, caixá, problema financeiro, dor nas costas, corona, nada isso mais existir. Como vai ser bom esse momento? Quando nós não precisarmos mais acordar com aquele despertador às 5 da manhã, nesse frio que a gente está passando aqui, e ainda pensar, poxa, hoje tem 3, 4 horas de zangueô. Como é que vai ser esse dia? Onde você pensar, é dia 5 ou dia 20, não vai haver mais isso, se eu vou receber a mais, se vai descontar mais do meu Chacai Roquem, se não vai descontar. Todas essas situações, um dia vai acabar. Tudo isso vai passar. Frio, calor. Como vai ser esse dia? Mas nós precisamos caminhar um pouquinho mais. Nós precisamos orar como esses homens aqui oraram. Porque Deus, Ele sabe das suas imperfeições, Ele sabe o que você vai fazer. Ele sabe. Não se martirize por isso. Porém, tenha seu coração contrito. Agora, caminhando já um pouco para o final, meus irmãos. Nós não somos homens imperfeitos como Elias era. Mas o mesmo Deus perfeito e poderoso que estava com Elias está aqui conosco. Então vamos continuar essa caminhada. Não há outro caminho que a gente possa fazer que possa amenizar essas situações.
Se houvesse uma pílula, um antídoto, que você pudesse tomar uma injeção, 1000 miligramas de fé, todos os dias de manhã, e você não passar nenhuma dificuldade, né, Keller? Ia ser bom. Pensou? Você passa aqui na igreja, todo dia de manhã, o pastor vai dar uma vacina em você, você não vai ter dor, você vai poder trabalhar, o seu saldo da conta vai subir, fica tranquilo. Se houvesse isso, ia ser bom. Mas não tem. Então não há o porquê nós pregarmos, não é o porquê nós entendermos que nós não passaremos por dificuldades. Somos humanos. Tiago acabou de falar aqui conosco. Elias era humano, você é humano. Todos nós passamos por dificuldades. Porém, ele orava fervorosamente. Ele orava de uma forma aonde ele se entregava. E que possamos nos entregar, e que possamos orar dessa forma, como Elias orou. E que possamos nos redimir a Deus, como Davi também fez. Eles imperfeitos também tiveram os seus nomes na galeria da fé. E nós também, com as nossas imperfeições, com o nosso jeito, uns mais, uns menos, uns de um jeito, outros de outra forma, a gente também vai chegar um dia lá. Da nossa forma, nós somos imperfeitos, mas a obra é perfeita. Amém? Vou pedir que você fique de pé. Talvez é uma ministração que você, poxa, como assim, né? De fato, eu sei que eu sou humano, eu sei que eu tenho um problema. Eu sei que eu não sou perfeito. Será que nós já esquecemos o que Deus já operou na nossa vida? Será que tudo que Deus já fez aí na sua vida não foi ainda algo para que você pudesse entender o poder dele? Será que Deus precisa provar ainda na minha vida ou na sua vida algo para dizer que Ele é perfeito? Eu convido você agora a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Tudo que você já passou, todas as situações que você já viveu, para que você pudesse falar com Deus e ver o quanto Ele já operou na sua vida. Deus não condena, Deus não critica, Deus não minimiza, Deus também não ridiculariza, Deus não rejeita, irmãos. Deus apenas faz uma pergunta: meu irmão, por que você está aqui? Deus não questionou Elias naquela caverna, Deus não ridicularizou ele. Mas ele perguntou: Elias, meu filho, por que você está aqui? Eu estou aqui. Deus precisava que Elias lembrasse quem é Deus. Será que nessa noite nós também não precisamos lembrar quem é Deus na sua vida? Será que a nossa caminhada ainda não teve situações onde você pudesse ter essa experiência, essa vivência, e saber o que é Deus? Quem é Deus na sua vida? A resposta de Elias, ele disse: eu tentei, Senhor, fui zeloso, dei o meu melhor, mas parece que ninguém mais se importa. Eu não aguento mais, Senhor. Parece que sou eu contra o mundo. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por essa situação? Quem nunca teve esta conversa com Deus? Parece que ninguém me entende, ninguém sente o que eu sinto. Ninguém vê o que eu estou vendo. Então, Deus chama Elias: vem para fora, meu filho. Um pai amoroso, ele estende as mãos em direção ao seu filho. Diz: vem cá.
Sai dessa caverna. Sai desse problema, Elias. Sai dessa situação. Vem para fora. Eu estou contigo. Eu não te abandonei. E Elias, ele recebe um novo propósito de Deus. E Deus faz ele recordar, você não está sozinho. Nem na sua fidelidade, nem no seu sofrimento. Há outras pessoas passando pelo que você também está passando, Elias. Eu estou contigo. Ele disse, eu estou nessa contigo, você não está sozinho. Você nunca esteve. Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando da igreja. E eu não digo somente no espiritual, não. Eu falo de tudo. Do que você tem a comer, do que você tem a se vestir. Ele está cuidando de tudo. Elias era homem como nós, irmãos. Estava sujeito a paixões humanas. Mas Deus não chamou porque ele era especial. Deus chamou porque ele era imperfeito e cheio de falha, cheio de medo. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Para envergonhar os sábios. Assim como escrito em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Escolheu o que para o mundo é insignificante, o que ninguém dá valor. Como é bom ouvir, saia para fora, venha. Como é bom ter essa certeza que em meio a este problema que nós passamos, em meio a essa situação, como é bom saber que Ele está lá, te esperando. Aleluia! Ele sabe. Ele sabe. Estou aqui para te ajudar. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Que essa mensagem possa entrar no seu coração. Não somente porque passamos por dificuldades, mas que a gente também possa entender que Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós não oramos, mesmo quando nós não agradecemos, Ele está lá, na porta da caverna, Ele está te esperando e está te chamando, sai daí, vem para cá. Existem coisas que você precisa fazer, eu conto contigo. Este conto não é de brincadeira, esse tamo junto com Deus não é momentâneo. É de sumo, é para sempre. Glória a Deus. Porque mesmo a palavra de Deus confrontando as nossas vidas, dividindo o que é certo e errado, ela nos coloca debaixo da proteção de Deus. Mesmo Elias fugindo, fazendo o que não era para ser feito, ali estava a mão de Deus. Tinha comida. Tem comida. Tem, meus irmãos, para aquele que decide tomar essa direção com Deus. Não vai faltar azeite, não vai faltar água, não vai faltar. Eu creio. Talvez possamos aqui passar por tantas e tantas situações. Olhe para trás, olha como Deus foi bom, não faltou. Houve providências. Aconteceu o sobrenatural na tua vida e muitas vezes nós não pensamos, não entendemos. Porque estamos arrastando essa âncora
que não nos deixa desfrutar dessa doce presença do Senhor. Oh Deus, nos livre, oh Deus, oh Pai, de tudo que nos afasta de Ti, para que possamos viver, ó Pai, entender, crer, jamais estaremos sozinhos, jamais estaremos sozinhos. Obrigado, ó Deus, por essa fidelidade, obrigado, ó Deus, por este amor, que em meio à cruz, que Cristo poderia descer dali, poderia passar aquela dor, pular aquela parte, mas o amor dele por cada um de nós foi além do que a gente possa imaginar. Não se martirize pelo teu pecado, não coloque uma carga no pecado, não coloque uma carga no pecado de quem está ao teu lado. É necessário desprendermos disso. É necessário que a gente arranque os retrovisores da nossa vida. Vamos olhar para frente. Que tudo possa servir como um aprendizado, que tudo possa servir como entendimento para a minha vida, para a sua vida. Que tudo que você passou, todas essas dificuldades, possa te fortalecer. Você não pode encontrar todas as respostas na sua vida, meu irmão. Portanto, procure quem tem. Amém.